misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Oh, aleluia, te adoramos, Glória a Senhor. Deus. Vamos ouvir o que o Senhor tem para nos dizer hoje. E o Senhor me deu aqui em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 20, que diz assim: porque todas quantas promessas há de Deus são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Fecha a porta aqui. Aleluia, porque todas as promessas de Deus têm nele o sim. Quando Deus enviou Jesus lá na cruz do Calvário, quando Ele traz Jesus para a terra para morrer naquela cruz, para nos salvar, nós recebemos o sim e o amém de Deus. O Senhor, em Jesus, nos deu a salvação. Não merecíamos, mas é pela graça. Nós herdamos esse direito de sermos salvos. Mas dentro desse texto, que em Deus nós temos o sim, porque algumas orações que fazemos, o Senhor nos diz não. Temos que entender que Deus tem um sim e tem um não. E ainda no meio do sim e do não, Deus também tem o espere. Se você já leu a Bíblia, você já deve ter encontrado textos onde servos do Senhor viveram experiências que oraram e Deus respondeu de pronto. E o Senhor disse sim. Mas também você já deve ter constatado que servos do Senhor oraram e Deus disse não. E para outros, Deus disse, aguarde um pouquinho. Deus tem a sua forma de falar conosco. E quando é que Deus diz sim para a nossa oração? Amados, eu falo na ousadia do Espírito por meio desta palavra. Sabe quando Deus diz sim para mim e para a sua oração? Quando a minha e a sua oração está de acordo com as promessas que Ele nos fez. Quando nós oramos segundo a palavra de Deus, nós oramos segundo a promessa que Ele nos faz, nós podemos esperar o sim de Deus, porque Ele vela por esta palavra para fazê-la cumprir. Então, nesta noite, se você tem alguma dúvida, porque você tem orado há muito tempo, você clama por algo e você ainda não teve resposta, calma. Tem coisas que Deus já respondeu. Tem coisas que o Senhor já definiu e já determinou. Às vezes nós não queremos aceitar o não de Deus. Mas até no não de Deus, Ele está nos livrando de algo para lá na frente dar algo muito melhor para a gente. Você já observou que muitas vezes a gente quer muito uma coisa, tipo uma porta de emprego. A gente almeja um emprego que tem um bom salário, que tem aquelas regalias. Mas aí você bate a porta, você põe currículos, mas você não recebe o sim de Deus. E aí você fica triste, angustiado e passa até a questionar, será que Deus não me ouve? Será que todo mundo é abençoado e Deus não me dá uma bênção dessa? Não é nada ruim, é um emprego bom, é uma coisa que todo mundo busca. Amado e amada, tem portas que não são de Deus. Aparentemente são portas que vai lhe trazer benefícios, mas Deus sabe o que é melhor para nós. Para mim, por exemplo, quando eu meditei nesse texto, em Jesus eu tenho amém, eu já quis tantas coisas de Deus e Deus me disse não. Eu contei na live anterior um breve testemunho e falei para vocês aqui que eu tentei abrir uma loja no comércio, que eu tentei ter uma pronta entrega, e tudo isso eu fazia, amados, em oração, diante de Deus. Eu nunca fiz nada, desde o dia que eu conheci Jesus, eu nunca mais fui dona de mim mesma, nunca fiz nada sem buscar a Deus, sem orar ao Senhor. E pela pressão, a gente sofre pressões da sociedade, pressão da família, nos sentimos pressionados, porque temos que acontecer, temos que vencer, temos que mostrar que somos. E às vezes, debaixo dessas pressões, a gente acaba fazendo coisas que Deus nem tem pra gente, mas que a gente só aprende depois que faz. Eu, por exemplo, descobri que
descobri que Deus já estava me dando a resposta. E graças a Deus que eu aprendi cedo a discernir o sim e o não de Deus. Senão hoje eu estaria endividada. Senão hoje, quem sabe, eu não estaria numa depressão. Pensa aí, você abrir uma loja, fechar uma loja, é prejuízo. Na época houve um investimento em mercadoria, o investimento do espaço alugado, o investimento do salário que eu pagava para alguém. Houve investimentos, mas Deus é tão lindo que Ele diz assim, que Ele abre a porta, e quando Ele abre ninguém fecha, mas também quando Ele não abre, Ele fecha. E Deus me deu, pela misericórdia, a oportunidade de eu sair daquilo tudo, porque eu compreendi que Deus não tinha um sim para mim naquela história. Deus não tinha uma porta secular para mim. Parei de dar murro em ponta de facas. E parei também, queridos e queridas, de dar satisfação aos outros. Porque as pessoas se metem muito na vida alheia. Então sou eu que pago minhas contas. Eu, através de Jesus, né? Que Jesus que me supre, que me mantém. Então a gente tem que olhar para Deus e obedecê-lo. Então, se você quer saber quando é que Deus tem um sim para suas orações, é quando suas orações estão de acordo com a palavra de Deus. Aí Deus tem um sim para você. E também o quando Ele diz sim para essa oração, quando é uma oração que é feita em favor de todos. Nós agora, toda a humanidade, toda a nossa nação está orando por uma causa. Vocês acham que Deus não vai dar um sim para a gente? A gente está orando para Deus varrer do planeta, varrer da nossa nação o coronavírus. É para o bem comum, é para o bem de todos. Ninguém será prejudicado. Você quer saber quando Deus dá sim a sua oração? Quando você ora por algo que vai beneficiar a todos e não só uma pessoa. Deus também responde o clamor de um. Mas no contexto geral, uma oração que tem um sim exato, imediato, é quando ela vem em favor de todos. Quando nós oramos pelas cidades, pela paz da nação, pela paz dos estados, da cidade que moramos, nós estamos orando uma oração que já tem o sim da cruz. Em Jesus nós já temos um sim. E outro motivo, quando o Senhor diz sim à nossa oração, é quando nós fazemos uma oração segundo o desejo de Deus. Por exemplo, eu tenho uma promessa de Deus, a palavra, mas tem coisas que Deus me faz sonhar que não está escrito aqui. Mas Ele me fez desejar. Ele me fez sonhar. Então Ele coloca em meu coração aquele desejo, eu posso orar. Porque o desejo não é meu. E aí, como é que a gente vai entender que esse desejo é de Deus ou é do homem? Amados e amadas, o nosso desejo tem que passar pelo crivo da palavra. Como eu já disse, se é algo que não vai prejudicar a mim, não vai prejudicar o outro, se é algo que vai beneficiar a mim, vai beneficiar o outro, esse desejo é bom. Se é algo que vem para trazer saúde, cura, libertação, trazer paz, harmonia, então a gente não pode ser desequilibrado. Porque aí eu saio desejando o que eu quero, desejo um monte de coisa, aí não, foi Deus que colocou no meu coração e eu vou orar e Deus vai me dar. Vou dar um exemplo de coisas que têm acontecido segundo o desejo do coração do homem, e o homem se engana pensando que é Deus e depois se dá mal. Por exemplo, um casamento errado. Pessoas que se unem por atração, por beleza, por algum interesse, por status, classe social, alguma coisa que não é o amor de Deus. Aí se namoram, começam a namorar, mas no namoro já começa a perceber que aquela pessoa é uma trava para o seu ministério, não tem a mesma fé que você, não professa Cristo, não quer estar nos mesmos ambientes que você, não partilha das mesmas ideias. Aí já está havendo choques no namoro. Mas a pessoa tem uma atração muito forte. Ela insiste naquela relação. E vai para o altar. E vai casar. Eu conheço relatos nesses 27 anos de pessoas que foram traídas no namoro. Durante o tempo de namoro, o namorado traiu, a namorada traiu. Isso já é um teste de fidelidade. Como é que você pode entregar a sua metade para uma pessoa que não vai cuidar dela, que vai lhe ser desleal? Então já dá sinais. Ah, não, mas eu amo ele, ou eu amo ela. Ah, mas foi Deus que colocou esse amor no meu coração. Eu já ouvi tantas coisas como assim, mas Deus é amor, pastora. Deus colocou amor no meu coração e agora o que eu faço? Deus
Ele é Deus de sinais. Desejo de Deus traz vida, desejo de Deus traz lealdade. Quando a gente tem um desejo gerado lá no coração do Pai, isso vai fazer com que a gente seja firme, seja leal à pessoa que está com a gente. Mesmo que a gente seja tentado, a gente não vai oscilar, não vai vacilar. Por quê? Nosso coração está guardado. Está guardado pelo Senhor. Então, Deus ouve oração e diz sim para a nossa oração quando nós oramos segundo o desejo dele para nós, não segundo o nosso desejo. E para isso a gente tem que conhecer a palavra de Deus, conhecer a virtude do Espírito Santo, porque ele trabalha no nosso coração e ele inclina o nosso coração para onde ele quer. E se nós estamos andando errado, se temos o temor, a gente vai orar e vai dizer: Senhor, se isso não é teu, arranca isso do meu coração. E ele arranca, porque ele cuida de nós. E ele quer o coração da gente puro. Ele tem prazer em limpar o nosso coração. E quando Deus diz não, eu conheço uma história que também preguei aqui numa live, que está bem fresquinha na minha memória, a história de Paulo. Paulo mesmo, ele fez uma oração e recebeu um não de Deus. Como entender isso? Um homem de Deus, ungido de Deus, tinha vida no altar, consagrado, ele tinha comunhão. E ele orou 3 vezes para que aquele espinho fosse tirado da carne dele. Lembram? Ministrar essa palavra aqui. E Deus tirou? Não. Deus respondeu a Paulo assim: Paulo, a minha graça te basta. A minha graça te basta. Aquela era a fraqueza de Paulo e Deus permitiu aquilo ali para manter Paulo firme. E ele disse: ó, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deixa esse negócio aí, que é coisa minha contigo. Então tem orações que elas vão ter não. Então Deus dá não para a porta de emprego, para um relacionamento errado. E muitas vezes, porque a gente está envolvido emocionalmente, a gente briga com Deus, alguns até saem da igreja, porque perde o namorado ou a namorada. Ao invés de ir para diante de Deus e falar: ó Senhor, graças a Deus. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz que nós devemos dar graças em tudo. Mas nós nem sempre fazemos isso. Quando a gente está orando, a gente quer o sim. A gente não quer o não. A gente não quer o talvez ou espera um pouco. Mas a gente precisa aprender. E quando a gente aprende isso, quando você ora e vem aquela quietude no seu coração, o próprio Espírito, ele ministra no seu espírito assim: ó, minha serva, meu servo, aquieta-te, acalma teu coração. Aí lá em Hebreus 10:37 diz assim: ó, porque só mais um pouquinho de tempo e o que há de vir, virá e não tardará. Mas como Jesus falou para a mãe lá nas bodas de Caná, não é chegada a minha hora. Tem orações que tem um tempo para Deus responder. Olha o meu padre, 27 anos orando por uma causa. Deus decidiu o tempo. Não somos nós que decidimos o tempo da resposta. Deus me deu um sim lá na cruz, porque através do sim dele eu estou aqui, eu cheguei aqui, restaurando famílias, casamentos. Deus tem feito. Mas percebam, o meu sim foi dado na cruz e até hoje eu espero a conclusão disso. Mas Deus, ele tem um benefício para a vida de quem confia nele. Sabe o que é, amados? Segurança. Quando você confia em Deus, você se sente seguro. Ainda que o tempo passa, ainda que você ainda não recebeu aquela bênção, aquela vitória tão desejada e tão esperada, mas você está seguro e segura de que virá. No tempo oportuno virá. Olha que coisa linda que diz aqui no livro de Abacuque. Um mistério profundo de Deus no livro de Abacuque. Eu quero partilhar com vocês que o Senhor, através desse homem, um homem de oração, um homem que buscou a Deus, né? Um homem, no capítulo 2, versículo 3, um homem temente, um homem que viveu em um tempo de escassez, de muita luta, mas aquele homem decidiu orar. Ao invés de questionar, de murmurar, ele decidiu orar. E no capítulo 2, no versículo 3, diz assim, de Abacuque: porque a visão é ainda para o tempo determinado, e até o fim falará e não mentirá. Se tardar, espera, porque certamente virá e não tardará. Olha aí o que o Senhor está falando. A visão que Ele me deu, a visão que Ele te deu, a promessa que Ele me fez, a promessa que Ele te fez, pode tardar, mas não vai falhar.
tarda para nós, que somos humanos e limitados, a gente está preso ao tempo. Mas Deus não. Deus, ele é dono do tempo. Ele faz retroceder, ele faz avançar. Na vida de Josué, ele fez retroceder para cumprir uma promessa, para abençoar o povo de Israel, para mostrar para aquele povo que assim como ele falou lá no Egito, na saída, ele era com aquele povo, para mostrar com aquele povo que ainda que eles achassem impossível de vencer uma guerra, uma batalha daquela, Deus moveria céus e terra para abençoá-los. Quantos aqui nessa live creem nisso? Que Deus tem poder de reverter o tempo. Que Deus tem poder de pegar esses 27 anos meus de espera e transformar assim num dia, numa hora, num segundo. Eu creio nisso. E isso é segurança. Segurança na palavra de Deus, na promessa de Deus. Isso nos dá certeza. Por isso que a palavra de Deus diz em Hebreus 11, e aí eu vou para a fé. Se você não tem fé, você não ora. Se você não tem fé, você não espera. Se você não tem fé, você não vai declarar que a vitória é sua, mesmo antes de vê-la. Então, mas a fé diz que, em Hebreus 11, é a certeza de coisas que não está vendo e a convicção daquilo que se espera. Você tem convicção do que você está esperando? É a pergunta que o Espírito Santo te faz. Você tem convicção? Não pode duvidar. Porque se você duvidar, aí a palavra vai dizer, né? Se você duvida em seu coração, você não vai ver o milagre. Como é que você vai dizer, montanha ergue-te de um lugar para o outro? Preciso confiar. Então Deus tem um sim, amados. E Deus tem um não para nós. Então muitas vezes você pede uma bênção material. Você fala, Deus, não está errado, viu, queridos? Porque a única oração que o Senhor está dizendo aqui, que Ele vai sempre dizer não, é a oração, está na Bíblia. Eu vou ler para vocês o texto, é a oração de Tiago, que está lá em Tiago, que diz assim, ó, pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal. Aqui, ó, vamos ler aqui, em Tiago, capítulo 4, versículo 3. Pedis, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites. Olha aí, aquela bênção material que muitas vezes você pede, mas aquela bênção não vai trazer glória de Deus para a sua vida. É algo que vem na minha mente agora, mas pode ser qualquer coisa, pode tirar você da presença de Deus. Mas, geralmente, um carro de luxo, por exemplo, é algo que ostenta. Muitas vezes tem pessoas que não estão preparados para receber um carro de luxo. Porque quando pega um carro de luxo, entra a vaidade no coração, entra a avareza, entra a dureza. E aí agora, ó, um cuidado demasiado com esse carro. Tem medo de sair com o carro e ser arranhado. Tem medo, não quer dar carona para ninguém porque vai sujar o carro. Então tem coisas que Deus não vai dar se o nome dele não for glorificado. Porque tudo na minha vida e na sua vida é para a glória de Deus. A Bíblia diz, ó, como Deus se importa conosco, quer comamos, quer bebamos, quer vistamos, quer compremos, quer paguemos, ou façamos qualquer outra coisa, façamos tudo para a glória de Deus. Olha que coisa gloriosa. Então, se Deus me dá um carro, me dá a oportunidade de ter um carro, eu estou tomando posse dessa vitória. E aí eu já começo, o carro chega e eu mudo completamente o meu comportamento como servo de Deus. Eu não glorifico a Deus através desse veículo. E mais, queridos, tem pessoas que desviam mesmo, que enche o coração, engorda o coração, tanto homem quanto mulher. Eu já vi isso acontecer, de trair o esposo, trair a esposa, de colocar mulheres estranhas dentro do carro, de sair com outros. Então, são muitas coisas que acontecem. Se você tem pedido a Deus algo e isso ainda não chegou, eu te digo dentro desta palavra. Ou você tem que esperar, não está pronto para receber e precisa esperar o tempo de Deus, ou de fato, Deus não tem isso para você. Mas Deus não é Deus de confusão. Ele vai trazer clareza para você. Ele vai trazer paz no seu coração. E você vai parar de pensar naquilo. Se não é de Deus para a tua vida, eu profetizo nessa live, nessa noite, que esse pensamento que faz com que você chore, com que você se envergonhe, com que você se sinta humilhado, ou porque fulano tem ou não tem, ou porque fulano
pode, eu não posso. Esse sentimento contrário vai sair do seu coração e esse pensamento vai sair da tua mente. Em nome de Jesus. Eu quero profetizar nessa noite que a partir de hoje você vai viver o sim de Deus com prazer e você vai viver o não de Deus com alegria. Porque se ele está dizendo não, é porque ele sabe que é o melhor para você. Amém? Receba essa palavra em nome de Jesus. Olha que coisa gloriosa. Se a gente não entender, aceitar as decisões de Deus, a gente vai caminhar aqui no Evangelho sem crescimento espiritual, sem vida do Espírito, sem experiências novas, porque nós estamos bloqueando o nosso relacionamento com Deus. Porque num relacionamento, escute isso, você não convive com a sua família só dizendo sim para tudo. Você não diz amém para tudo. Você às vezes tem que dizer não. Não é sempre que você tem para dar, não é sempre que você está disponível. Então, algum momento da sua vida você vai ter que dizer não. Eu digo assim, quem não está pronto para ouvir um não meu, também não merece ouvir um sim. Por quê? Porque a vida é assim. Vou te dar um exemplo. Não meu, o de Jesus. Jesus foi no Getsemane orar. Não adianta mais. Jesus foi no Getsemane orar. Ele ia enfrentar a cruz para me salvar e para salvar a humanidade. E ele lá, ele chora lágrimas de sangue, porque ele já está sentindo a dor, o peso do nosso pecado. O sacrifício que ele ia fazer ali era por nós. E aí a humanidade pesou em cima dele. Nossa imundícia, nossos pecados, sujeira, pesou em Jesus. Mas olha a oração de Jesus. Jesus diz assim, ó, Pai, afasta de mim este cálice. Contudo, não faça a minha vontade, mas a tua. Pergunto para você nessa noite, Deus fez a vontade de Jesus? Afastou o cálice de Jesus? Deus disse não até para o filho dele. Nós somos filhos. Deus disse não para Jesus. Se Deus tivesse dito sim para Jesus, o que seria de mim? O que seria de você agora? Nós não teríamos salvação. E você já pensou nisso? Se Jesus ouviu um não, por que eu e você não podemos ouvir? Mas não. O Senhor ouviu o clamor do filho, sim. Fortaleceu ele na oração. Ele levantou daquele lugar. Os guardas chegaram. Olha para vocês verem. Prenderam ele, mas ele já estava fortalecido pelo poder de Deus. Quando Deus disser um não para você, eu quero dizer, ele vai te fazer tão forte para você receber a vitória lá na frente. Quando ele disser um não para você, não fique preocupado. Não deixe que esse não te destrua. Deus tem algo muito maior para você lá na frente. Olha a salvação que Jesus conquistou para nós. Olha que glória Jesus conquistou para nós. Porque Deus disse, não, meu filho, você vai até o fim. Meu filho, você está aí com um propósito, você está aí com um plano. E você não vai desviar agora. Você não vai tomar um atalho agora. Você vai descer, você vai enfrentar o Gólgota, você vai pegar aquela cruz e você vai carregar ela até o Calvário. E foi assim. Coisa linda, né? É lindo demais você mergulhar no poder dessa palavra. Então, quando Deus diz não, é porque realmente Ele quer trazer para mim e para você livramento. Ele está livrando porque Deus, Ele vê o futuro. A gente vê aqui e agora. E a gente vê o que Deus quer revelar. Mas nós não vemos tudo. Às vezes nós queremos coisas na nossa vida que Deus está vendo que vai nos levar para o abismo. Situações como assim, às vezes chegam pessoas falsas no nosso caminho, que vêm para sugar, para espionar a nossa vida, para levar, sabe? Aí Deus começa a sinalizar, a lâmpadazinha do Espírito Santo começa a piscar, fala, ó, vigia, tenha cuidado, tenha cautela. E aí às vezes você não dá muito lugar, porque você já está envolvido emocionalmente com a pessoa, você já gosta da pessoa, mas o Espírito Santo está lá, ó, vigia, cuidado, não abre sua boca não, cuidado. De repente você sofre uma decepção. De repente você tem uma desilusão. E aí, Deus não avisou? Deus avisou. Deus disse não, não vá. Mas muitas vezes nós não queremos ouvir o não de Deus. Eu estou trazendo circunstâncias do dia a dia, coisas do cotidiano que a gente vive sempre. Mas existem inúmeras questões, inúmeras situações que a gente vivencia e que a gente precisa, como servos do Senhor, como povo de Deus, a gente precisa entender a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Para mim, foram muitos homens. O rei Ezequias, por exemplo. O rei Ezequias foi um homem que teve uma doença grave. E aí, ele se humilhou.
Ele orou ao Senhor e pediu a Deus que o curasse. Ele ia morrer. O caso dele era de morte. A sentença era de morte. Deus foi lá, pela humilhação do rei Ezequias, acrescentou para aquele homem mais 15 anos de vida. Pergunto para vocês aqui na live, quem conhece a palavra de Deus, como foram os 15 anos dele depois? Gerou Manassés, que fez uma arruaça no reino dele. Não foi bom. Não foi bom. Antes ele tivesse aceitado o não de Deus, que ele estava doente. Talvez Deus tivesse um plano de lavá-lo. Mas ele quis ficar. Nós temos que entender e aceitar a vontade de Deus. A gente declara o tempo todo, Deus é soberano, Deus é soberano, Deus é soberano, Deus é soberano. Mas muitas vezes Deus permite coisas nos acontecer que nós não queremos a vontade absoluta dele. Aí nós entramos na vontade permissiva. E aí, ele não deixou de ser soberano, ele é soberano. Mas ele permite que a gente sofra, ele permite que ele viva coisas para a gente aprender. Eu prefiro a vontade de Deus. Se é para ouvir um não, amém, Senhor, me dê graça, eu recebo um não. Se for para um sim, glória a Deus, aleluia, que seja o sim de Deus. Não o que eu quero, mas o sim de Deus na minha vida. E outros, quantas vezes nós fazemos isso? A gente ora, está diante de Deus, e a gente clama, fala, ô Senhor, por quê? Meu marido não se converteu, não se converte, meu filho não volta para a tua casa. Ô Senhor, olha os questionamentos. Ô Senhor, por que tu não abre essa porta para mim? Ah, Senhor, por quê? Por quê? Por quê? Ah, queridas, Deus já deu um sim para mim e para você. Lá na cruz. Deleita-te no Senhor. Confia no Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor. Por mais Ele fará. O tempo é dele. A hora é dele. O jeito é dele. Ele que decide. Nós não decidimos nada. Tudo é o Senhor que opera. Tudo vem de Deus e volta para Deus. E o que diz Jeremias 29:14? Vamos abrir rapidinho em nome de Jesus. Todos conhecem essa palavra, mas se faz necessário a gente ler do 11 ao 13. Diz assim, 29, 11 e 13. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz, não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. Olha aí uma oração do sim. Ele vai ouvir e vai responder. Quando me buscardes de todo o vosso coração. Uma outra condição para que o Senhor responda as nossas orações é não estar camuflando, não estar escondendo de Deus as coisas, porque Deus sonda e sabe. Ele conhece. É nos apresentar com verdade, com sinceridade. Se o nosso coração está amargo, a gente tem que falar, lançar tudo no altar. Se a gente está entristecido com Deus e com as pessoas, a gente precisa lançar tudo isso no altar. Aí sim, o Senhor vem em resposta à nossa oração. Tem muita gente ferida, tem muita gente amarga, que é o tempo todo declarando, Deus não me ouve, Deus não me vê, Deus não faz nada na minha vida, só faz na vida dos outros, eu acho que eu devo ser muito pecador, devo ser muito mal. E não existe isso. Pare de vitimismo. Deus nos vê igualmente, nós somos filhos de Deus. Só que nós muitas vezes agimos como crianças. Nós agimos como crianças. Preste bem atenção. Eu e você somos adultos e nós temos raciocínio, nós temos coordenação. Mas quantas vezes nós não vimos nos nossos filhos atitudes que nós mesmos temos sendo adultos? Né? Uma criança, por exemplo, você pega uma faca e coloca na mão de uma criança? Você dá a uma criança de 3 anos, pergunta a você, uma faca para ela partir o pão e passar uma manteiga? Você não vai fazer isso. Sabe por quê? Porque você sabe que ela não tem noção do perigo que é uma faca. Ela vai se cortar. Ela vai achar que é um brinquedo. Ela não tem a noção. E aí é a hora que a criança quer pegar, mas a mãe vai brigar. Ou o pai, se estiver presente, vai dizer, não pega essa faca não, meu filho. Mas por quê? Mãe, você está com a faca na mão. Por que meu pai pode? Por que você pode? E por que eu não posso? Às vezes ele está agindo desse jeito com Deus. Deus está vendo que aquela coisa que a gente quer vai nos prejudicar. Mas a gente está diante de Deus desse jeito, igual criança. Ué, mas por que fulano tem e eu não tenho? Mas por que fulano pode e eu não posso? A gente está igual criança, mas não é o momento. A gente
gente ainda não sabe lidar com aquilo. Tudo é no tempo de Deus. Então Deus tem um sim, Deus tem um não. E Deus tem uma espera para você. Eu não sei em que tempo você está. Mas o que eu quero te dizer nessa live é que Deus está no controle da sua vida. Não importa em que tempo você esteja. Talvez você está esperando há um longo tempo, como eu estou esperando. Mas não vai te faltar a graça, o suprimento de Deus. Não vai te faltar a resposta, convicção de Deus de que nessa espera você não está sozinha. Você não está sozinho. Deus é contigo. Eu não sei se você já ouviu sim muitas vezes, já ouviu muito sim de Deus, e como é bom. A gente glorifica, a gente testemunha. Ouvir o sim de Deus é maravilhoso, mas também já ouvi os não de Deus, que foi um testemunho grandioso que me fez ir lá na frente e ministrar uma palavra que eu nem imaginava, por causa de um não, de Deus me barrar, falar por aí não, minha filha, não é desse jeito não, e depois eu ver a bagaceira de outros que foram. Olha o livramento do Senhor. Ô Senhor, obrigada. E aí a gente vai dizer, o que eu não entendi ontem, eu estou entendendo agora. Foi por isso que o Senhor não deixou eu ir. Essa semana eu vi uma criança ministrando sobre Mateus, e ela falava sobre a tentação, Mateus capítulo 4, na simplicidade, dizendo assim, ó, irmãos, que Jesus estava lá no monte, e o inimigo foi tentá-lo. Ele não falou com essas palavras, gente. Ele leu o textinho do jeitinho dele, deve ser uma criança dos 8, 9 anos. E aí ele diz assim, irmãos, deixa eu falar para vocês uma coisa aqui, ó. Quando Jesus colocar no seu coração, se estiver numa rua, olha a simplicidade de uma criança, e Jesus falar assim, não passa por essa rua não, passa pela outra. Irmão, você passa pela outra. Porque Deus sabe por que está falando isso com você. Ele quer te livrar de um ladrão, Ele quer te livrar de um acidente, Ele quer te livrar de alguma coisa. Porque, ó, o diabo tentou enganar Jesus lá no monte, dizendo para ele transformar a pedra em pão para ele comer, que sabia que ele estava com fome. Quando nós estamos na jornada, a gente tem pressa de chegar. E aí a hora que Deus nos barra no caminho e fala, não vai por aqui não. Às vezes a gente quer chegar com muita sede, aquele objetivo, aquela coisa que a gente traçou, que a gente planejou. Mas o Senhor está dizendo, ei meu filho, não vai por aí não. Não vai por aí não, tem um perigo aí para você. Não vá não, não vá não. Dá uma freada, ei, passa por cá. E muitas vezes a gente não quer ouvir isso porque a gente está no pique. E no pique você faz tudo. Quando você para, você cansa. E quando você está ali, né, movimentando, você quer ir além. Não. Melhor obedecer do que sacrificar. Obedeça ao Senhor. Que Deus possa te abençoar. Isso serve para a nossa vida espiritual, para a nossa vida profissional, para a nossa vida conjugal. Isso serve para as nossas relações. Em tudo isso serve. É conselho de Deus para mim e para você. O não de Deus hoje pode ser o sim de Deus amanhã. Não duvide disso. Simplesmente creia, porque a graça do Senhor vai superabundar você. A graça de Jesus vai conduzir você e você terá, sabe, de Deus. Até quando você está de molho, esperando naquela vontade do Senhor, você terá de Deus para transbordar para as pessoas. Foi o que Deus colocou no meu coração. Os Salmos de número 66. Deixa eu ver se é isso mesmo. Salmo de número 66. Louvado seja Deus. Isso mesmo. Versículo 20 diz assim: bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração e nem desviou de mim a sua misericórdia. Então, olha, toda oração que você faz, Deus está ouvindo. Nunca diga isso. Deus não me ouve, porque é mentira. Deus ouve toda e qualquer oração. Isaías 59 diz, o ouvido dele não está aleijado ou surdo para que não possa nos ouvir. Nem suas mãos encolhidas para que não possa nos socorrer. Então, Deus está ouvindo a minha e a sua oração. Agora, você precisa entender esses processos. E ele está dizendo aqui no 66 de Salmos, bendito seja Deus que não rejeitou a minha oração e nem desviou de mim a sua misericórdia. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Eu estava encerrando, mas Deus trouxe mais um homem na minha mente aqui, da palavra de Deus, que orou e achou, ali ele já interpretou o silêncio de Deus como uma negativa. Daniel foi um homem que orou e ele era um homem de oração. Daniel orava 3 vezes ao dia. Mas aquela batalha que ele enfrentou espiritual, ele ficou enfraquecido de tantos demônios que vieram contra a vida de Daniel.
Daniel. E Daniel, ele orou. No capítulo 10, vamos ver aqui. Melhor a gente ler, porque capítulo 10, versículo 12, diz assim: Então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Demorou um tempo. Daniel estava numa batalha e achava que Deus não estava respondendo o clamor. Mas o Senhor diz para Daniel: desde o primeiro dia que você começou a orar, eu já ouvi, por tua causa eu vim. Olha que maravilhoso é a gente saber que o Deus que nós servimos acabou, amados. Louvado seja Deus. Irmãos do Facebook, aguardem um pouquinho enquanto eu publico aqui no Instagram. Glória a Jesus. E nós voltamos para concluir com todos vocês esta mensagem. Louvado seja o nome do Senhor. Vai solando aí teu enquanto eu termino aqui. Glória a Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Aleluia. Aleluia, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Glória a Jesus. Glória a Jesus. Aleluia. Oh, maravilhoso. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos de volta para concluir essa mensagem. Nunca dá para a gente concluir numa live, mas glória a Deus por isso, né? Graças a Deus que o Senhor tem nos dado a porção da sua palavra e nós somos gratos a isso, né? Porque é dádiva de Deus. Louvado e agradecido é o nome do Senhor. Então, que nesta noite, assim como o Senhor falou a Daniel, respondeu a Daniel que estava atento ao clamor dele, você que pensa que Deus não responde ao seu clamor, Deus está falando com você também. Desde o primeiro dia que você passou a buscá-lo, invocar o nome dele e orar, buscando a presença dele, ele te ouviu e ele te responde. Glória a Jesus. Que você, em nome de Jesus, faça uso desta palavra. Uso desta palavra em teu favor. Aprenda mais de Deus, porque quando a gente começa a entender que até no silêncio nós louvamos aqui o louvor de Cassiane e que fala exatamente isso, né? Deus não rejeita a oração. Oração é alimento. Tem pessoas que param de orar porque não tem a resposta. Na verdade, a resposta está aí. Eu disse para você da minha resposta de 27 anos. Eu estou aqui, estou de pé. Estou marchando para a glória de Deus. Deus tem me sustentado e me suprido. Então tem um tempo dele responder, dele fazer e também dele trabalhar em nós através de tudo isso. Mas Deus, ele não rejeita oração de maneira nenhuma. Vamos ver o que está escrito em Isaías 65. E aí sim, Isaías 65. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Jesus. Santo, santo, santo é o Senhor Deus. Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. 25. Deixa eu ver se é 25. Isaías 65. 24. Glória a Deus. E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. São alguns versículos que eu trouxe para provar para você que Deus ouve essa oração. Amém? Agora, a sua oração tem essas 3 respostas aí. Que fique claro para você, para que você não ande mais confuso com isso. Não se confunda mais, porque Deus está te ouvindo e está respondendo ao seu clamor. Receba essa palavra em nome de Jesus. Não é por muito falar que nós somos ouvidos. E finalizando, vamos para Mateus, capítulo 7, verso 9 a 11. E agora eu estou finalizando mesmo. Capítulo 7, 9 a 11. Diz assim: E qual dentre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará uma pedra? E pedindo-lhe peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem. Olha, Deus só tem coisas boas para nós.
Amém? Então quando ele disser não, você fala amém, papai, porque eu sei que tudo tem pra mim é melhor. Que às vezes a gente quer aquela coisa, daquela pessoa e não é daquela pessoa. Deus quer mandar de outra forma e através de outro jeito e é da forma boa e a melhor possível. Porque Ele só tem coisas boas para os seus filhos. Amém? Nós vamos encerrar essa live hoje louvando a Deus. Vamos aproveitar nossos levitas aqui, né? Que nós não estamos descansando porque queremos, né? Estamos atuando nos bastidores e nós vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Pode ser quem me vê aqui? Glória a Jesus. É impressionante, né, Deus? Mas todo mundo me pede esse louvor. Então vamos adorar Jesus. Paz, Arlene, Lara, Stephanie. Beijo, meu amor. Quem me vê assim não sabe o que passei para chegar. Obrigado pelo teu sangue vertido naquela cruz. Obrigado pelo teu sim, Jesus. Porque em ti nós temos o sim. Fica conosco, dai-nos um fim de semana abençoado, cubra-nos com teu sangue, continua nos guiando a todo entendimento, conhecimento teu, debaixo da tua unção, nos proteja, nos livra, nos guarde, nos sara, nos restaura, ó Senhor da glória. Receba a nossa gratidão por tua resposta em nossas vidas. Amém, amém e amém. Paz do Senhor Jesus, meu povo, e até a próxima. Beijo no coração.